Boa noite. Quero convidar você para ler o livro de Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 7, versículo 7, que diz assim: mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali ouvireis, como ele vos disse. Eu quero trazer uma palavra esta noite, uma reflexão curta, explícita e muito teológica, bíblica e cristocêntrica, sobre Deus não desiste de amar você. Na palavra que nós lemos, Deus não abre de mão da sua vida. Deus não desiste do direito que tem de ter você nas suas mãos. Ele não abdica do seu amor por você. Ele sempre vai ao seu encontro no seu encalço. Veja bem, Pedro, melhor do que ninguém, nos revela esta verdade. Quem era Pedro para você? Quero falar explicitamente de Pedro, filho de Jonas. Está lá em Marcos capítulo 16, verso 17, justamente no capítulo em que lemos. Nós lemos no versículo 7, mas no 17 está explícito quem era. Ele era filho de quem? Casado, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, Pedro era categoricamente casado. Para quem acha que Pedro foi papa da igreja, que segundo os dogmas da igreja católica, papa não pode ser casado, e Jesus deixou Pedro como pastor da igreja de Jerusalém, casado, marido de uma mulher, dando bom testemunho no meio da sociedade. Então nós temos aqui 1 Coríntios 9, verso 17, que prova que Pedro era casado, natural de Betsaida, uma das cidades que margeava a Genezaré ou Mar da Galileia. Residia na cidade de Cafarnaum, na margem do Mar da Galileia. Era pescador profissional, tinha um irmão que era discípulo chamado André. Um dos discípulos que mais tinha intimidade com Jesus era Pedro. Era um dos discípulos que mais tinha intimidade com Cristo. Em oitavo lugar, eu quero categoricamente aqui, assumiu a liderança do grupo apostólico antes e depois do Pentecoste. Em nono lugar, ele recebeu poder para realizar grandes milagres, em Atos capítulo 5, versículo 15, e o mesmo livro de Atos diz que pelas mãos dos apóstolos, prodígios e sinais aconteciam naquela época, e pode acontecer, e é para acontecer em nossos dias. Glória a Deus. Lucas capítulo 5, ele expressa a incredulidade de Pedro e o aquebrantamento de Pedro, a consciência de pecado e indignidade. Ele reconhece: pequei, foi indigno, mas foi reconhecido. Em Mateus capítulo 16, proclama a messianidade de Cristo. Pedro proclama, quando Jesus faz uma pergunta, uma interrogação: quem dizes os homens ser o Filho do Homem? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus disse que não foi a carne que lhe revelara, mas o Espírito de Deus. Mas ele se deixa levar por Satanás em seguida. Após essa revelação do Espírito Santo, ele se deixa seduzir, ele se deixa iludir pelo egoísmo, pelas influências satânicas. Mateus capítulo 17, por falar sem pensar, ele falava sem pensar, não deu a Jesus a primazia que ele merecia. Quer dizer, não deu a Jesus o valor, a primazia, o primeiro lugar que Jesus merecia. Ele vê a glória do rei, mas não exalta o rei da glória. Mateus 26, ele é um homem de coragem, mas era covarde também.
Já se expressa coragem covarde. Existem aqueles que são covardes e têm coragem covardemente, na verdade. Era esse Pedro. Pedro fazia essas proezas. Mateus capítulo número 23 ainda, a negação e lágrimas de arrependimento. Pedro nega Jesus e depois se arrepende. Em João capítulo 21, nós vemos a fuga e a declaração de amor de Pedro. Pedro, pelo lado, querendo se refugiar, dizendo que não era discípulo, não conhecia Jesus, mas pelo outro lado, ele tem uma declaração de amor. Nós vemos então, discorrendo as causas da queda de Pedro. Que causou para Pedro cair? Por exemplo, a exagerada confiança em si mesmo. A exagerada confiança em si mesmo. As pessoas às vezes são confiantes, muito confiantes em si. Por exemplo, nós estamos vivendo uma crise epidêmica da pandemia do coronavírus, e muitas pessoas talvez estejam com autoconfiança de si mesmo. Esse foi o maior problema de Pedro, a alta confiança, uma confiança exagerada em si mesmo. Mateus 26, 35, disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Quer dizer, ele estava autoconfiante de que os outros poderiam negar, mas ele jamais negaria. Em Marcos capítulo 14, versículo de número 31, mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Quer dizer, ele retorna aqui a retórica, repetindo, para que Jesus pudesse entender que, ainda que todos pudessem negar, ele jamais negaria Jesus. Lucas 22 e o versículo 23 diz assim: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Olha aqui Pedro, autoconfiante, a terceira vez, uma confiança humana, do ego, né? Pedro se achava forte. Talvez você se ache forte como Pedro se achou. Talvez você ache sábio porque você estudou tanto quanto outros estudaram, tem o doutorado, mestrado, pós-doutorado. Nós temos, mas não vamos desconfiar, não vamos confiar nessas coisas. Isso, disse Paulo, serve apenas como adubo, instrumento para que nós sejamos usados por Deus. Pedro se achava forte, ele achava que era uma rocha, mas era pó. Ele negou seu nome, seu apostolado, suas convicções, porque confiou exageradamente em si mesmo, em vez de ser humilde. Nós precisamos, pastores, por mais até que você tenha uma igreja grande, saiba de uma coisa: a igreja do Senhor Jesus não é sua. Tenha humildade, seja servo, tenha o coração de pastor segundo o coração de Deus. Amém, queridos? Precisa ter o Espírito de Deus para falar essas coisas hoje. Segunda parte diz assim: Pedro se considerou melhor do que os outros. Pedro se considerou melhor do que os outros. Em Marcos capítulo 14, versículo 29, disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais me escandalizarei em ti. Em outra parte da Bíblia, capítulo de número 3, versículo 26 a 33, ainda que venha a ser tropeço para todos, nunca o será para mim. Olha, Pedro dizendo assim: olha, o Senhor para mim é o grande mestre, é o Deus de Israel, é o Senhor Salvador da minha vida. Pedro estava dizendo: olha, Jesus, os teus discípulos não são tão confiáveis, mas eu sou um homem absoluto, eu sou um homem batuto, legal, positivo, eu estou confiante do que eu digo. A corda não rói do meu lado. Ele estava dizendo: a corda não vai roer do meu lado, eu não vou te decepcionar,
eu aguento a parada, eu não sou homem de fraquejar, pode contar comigo para o que der e vier. Quando os outros se acovardam, a Bíblia diz que a soberba procede à ruína. Muitas vezes você se torna soberbo. Se é pecado, não me joga. Feitiçaria, macumbismo, bruxismo, budismo. Você abre a boca na mídia e desdenha e rechaça, e às vezes vilipendia as pessoas, se achando autoconfiante. Meu irmão, toma cuidado. A Bíblia diz, o próprio Jesus diz: por tuas palavras serás condenado, e por tuas palavras serás salvos, absolvido. Que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe. Vigiemos o que falamos, o que fazemos, o que agimos. Somos pastores, ministros. Nós não somos políticos, não somos autoridades civis dos três poderes, não, senhores. Nós somos do céu, autoridade do céu, embaixadores do céu, e vamos pregar o que está no reino de Deus. Aleluia! Essa é a nossa missão. Olha aqui, Pedro estava tão confiante, foi incapaz de orar e vigiar na hora crucial da vida. Quem sabe você tem se estribado no seu orgulho, na sua pujança, na sua autoconfiança, e dito: eu sou tal, eu sou fulano de tal. Eu fiquei decepcionado uma vez quando fui assistir uma pregação de um certo pastor que pregou numa festa. Depois ele despregou tudo o que ele pregou. Você talvez esteja se perguntando: como eu queria ser como esse pastor que está pregando, como queria ser com o pastor fulano de tal, ciclano irmão. O homem jogou tudo por baixo, se exaltou, se autoproclamou, na alta confiança. Meu irmão, nós não queremos imitar ninguém humano que tenha fracasso. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Precisamos imitar quem tem testemunho de vida, quem tem caráter, quem tem personalidade transformada pelo poder do sangue de Jesus Cristo, e que tem frutos para nos alimentar com exemplo de vida. Glória a Deus. Foi incapaz de orar e vigiar na hora mais crucial da vida. O que entendemos aqui? Mateus capítulo de número 26, versículo 40 a 41. Em voltando-se para os discípulos, achou dormindo. Jesus achou todos dormindo, e disse a Pedro: aquele procurou a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, a quem muito é dado, a muito é cobrado. Pedro foi líder dos apóstolos, Pedro foi pastor da igreja de Jerusalém, Pedro foi um discípulo chamado primeiro, e era mais cobrado da parte de Jesus. Talvez você diga assim: eu sou pastor de uma grande igreja, presidente de um ministério, presidente das faculdades, presidente de várias congregações. Deus vai exigir de você fidelidade, Deus vai exigir de você sinceridade, Deus vai exigir de você santidade. É difícil falar isso para você hoje, e para mim também, que Ele vai exigir de mim essas realidades ímpar e singular. Quando deixamos de vigiar e orar, caímos na cilada, em tentações, e fraquejamos. Quando a igreja deixa de orar, ela se torna fraca e vulnerável. Olha, nós líderes, pastores, precisamos reunir a igreja para orar. Os cultos de oração, ninguém dobra mais o joelho para orar, já ora sentado com vontade de levantar, que acabe a oração. Não tem mais tempo para orar. Tem tempo para olhar a televisão, tem tempo para olhar filme, tem tempo para olhar o WhatsApp, tem tempo para olhar o Facebook, mas não tem tempo para administrar meia hora, 1 hora, 2 horas de oração ao Senhor da oração. Glória a Deus. É o Senhor da obra, não é a obra do Senhor que tem maior necessidade, mas a maior necessidade nossa de intimidade com o Deus da obra. É o Deus da obra que nos abençoa, é o Deus da obra que nos santifica, é o Deus da obra que nos salvou, é o Deus da obra que está aqui
fazendo a provisão para nossas vidas. Alguém já disse que quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha por nós. Oh, glória a Deus! Isso é uma realidade, viu? São frases que se tornam uma realidade na nossa vida. Aquela era a maior batalha do universo. Qual? A hora de orar e de vigiar, que Jesus deixou no Getsemane eles para orar, o tiro de uma pedra, que cai aqui que eu vou orar ali. Era a hora da maior batalha, do confronto da luz contra as trevas, de Deus contra o diabo, era da salvação contra a perdição, da santidade contra o pecado. Era a hora crucial. Jesus no Getsemane sofreu a dor da cruz, os cravos, o deboche, o escárnio, a traição. Foi ali no Getsemane que ele suou gotas de sangue. Ele sofreu por mim, por você. Ele tomou o meu pecado e fez esse pecado por nós. Ele curou as minhas enfermidades da minha alma. Não foi do meu corpo, porque do corpo muitas pessoas foram curadas dos seus corpos e muitos ficaram doentes do corpo. Mas ele curou da alma. O pecado prejudicou a alma de todo ser humano, deixou ela morta, em morte letárgica, desamparado, disse Paulo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Paulo diz, porque o salário desse pecado é a morte, mas ele expressa com rapidez e diz, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom gratuito da vida eterna. Foi a única vez que Jesus pediu solidariedade. Qual, pastor? Aos seus discípulos. E os discípulos fracassaram. Os discípulos esqueceram a sua obrigação de orar. Estavam no local de oração e não oraram. Estavam no local de vigilância e não vigiaram. Tem muita gente que está no púlpito sagrado, mas não ora. Tem muita gente que está no púlpito sagrado, mas não vigia. Perdeu o controle emocional. João capítulo de número 18, versículo 10. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. A Bíblia expressamente diz essa impulsividade de Pedro. Puxou a espada do cós, cortou a orelha do guarda do templo, que era um das seguranças dos sacerdotes, e Jesus automaticamente coloca a orelha no seu lugar e corrige a Pedro. Pedro perdeu o controle emocional, o equilíbrio, e não discerniu a natureza da batalha que estava sendo travada. Não era uma batalha física, não era uma batalha braçal, não era uma batalha de espadas, de cacetes e porretes. Não, era uma batalha espiritual, e essa batalha tinha que ser vencida se eles tivessem orado e vigiado sempre com Cristo. Mas eles dormiram. Quando a gente dorme, o ladrão vem e te domina. Não teve domínio próprio, não teve domínio do sono, não teve domínio do cansaço, não teve domínio do seu ego. Não, ele simplesmente perdeu o controle emocional. Jesus demonstrou para Pedro que o seu caminho não era o trono de Herodes, não era o trono do imperialismo romano, não era o lugar do governador Pilatos, não era, nem tampouco dos sacerdotes. O caminho de Cristo era a cruz. Ele veio pelo desígnio de Deus o Pai, em obedecer e morrer por toda a humanidade. Glória a Deus. Ele veio para a cruz. João capítulo 18, versículo 19. Nada de humanismo. Muitas vezes damos lugar à ira, agredimos as pessoas com palavras, agredimos as pessoas com gestos, com atitudes, e fracassamos no testemunho de verdadeiros cristãos. Não é porque somos pastores que deixamos de ser cristãos, não é porque somos apóstolos que deixamos de ser cristãos.
Nós somos cristãos, nós somos servos de Deus. Seguiu a Jesus de longe o apóstolo renomado, agora segue Jesus de longe. Mateus 26, 58. Mas Pedro seguia de longe. Talvez você seja um apóstolo renomado. Eu sou um apóstolo, o menor de todos, separado em 2015. Hoje talvez faça 5 anos que nós estamos fazendo de aniversário de apostolado. Mas aquele era um apóstolo renomado, apóstolo do Cordeiro. Era o apóstolo do Cordeiro, chamado por Cristo, ungido por Jesus, ensinado por ele, discipulado por Jesus. Agora ele fracassa, segue de longe. Pedro vai fraquejando, vai perdendo seus absolutos. Pedro vai se tornando vulneráveis, vai se acovardando. O mesmo Pedro, autoconfiante, já não cumpre suas palavras. O mesmo Pedro, autoconfiante, não cumpre mais com suas palavras. Ele foge na hora que Jesus é preso. Ele não desiste de Jesus, mas o segue de longe. Ele se acovarda, se enche de medo. Muitos ainda hoje seguem a Jesus de longe, querem ser deputado e pastor, fica com a carteira de pastor no bolso e o ofício de deputado. Quer seguir Jesus de longe, quer ser vereador, prefeito, quer ser político, segue Jesus de longe, quer ser maçom, um anelzão de maçom, filiado numa associação de ricos, quer ter nome, quer posição, segue Jesus de longe, está de longe. Glória a Jesus. Olha que eu quero trazer para você esta noite, mesmo não querem perder Jesus de vista. Os mesmos não querem perder Jesus de vista. Vêm à igreja, leem a Bíblia, mas não assumem o compromisso com Jesus. Não querem os riscos do discipulado, não querem o sofrimento do pastorado, não querem a dificuldade do profeta. Não quero Jesus, quero os benefícios de Cristo, mas não quero o sofrimento de Cristo, não quero as tribulações. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis também. E a Bíblia diz que a tribulação para nós produz um peso de glória. Ela produz para o salvo, que reconhece que tem chamada. Quando Deus chamou Paulo, disse: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto deverá sofrer por minha causa. Glória a Jesus. Outros não chegam a perder suas convicções, mas abandonam a igreja, ficam perto do Egito, ficam na janela, debruçado, querendo cair da janela, não é verdade? Outros não deixam suas convicções, mas ficam de longe. Assentou-se na roda dos escarnecedores. Olha que diz aqui em Lucas capítulo número 22, versículo 54 a 55. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Tem muitos pastores que são influenciados pela sociedade, pela posição de status sociais, que deixam Jesus e vão se afastando das coisas celestiais, vão se afastando do reino, vão se afastando das coisas do Pai e administrando as suas coisas. Pedro dá mais um passo na direção da sua queda. Quem sabe você está dando mais um passo na direção da sua queda, e Deus está me trazendo esta noite aqui para dizer para você: cuidado onde tu pisas, aonde tu vais, aonde tu estás chegando, por onde estás andando. Ele vai se assentar na roda dos inimigos de Jesus. Sentou na roda dos inimigos de Jesus. Eu li uma mensagem essa semana, ontem, que um pastor
fez uma reivindicação apoiando o PT, que era errado os evangélicos fazer um dia de jejum pela sua nação. Olha, isso aí é se assentar na mesa dos inimigos de Cristo, é se assentar no meio dos escarnecedores, é estar do lado oposto, é ser contra Cristo. Aleluia! Ele vai se associar com aqueles que zombaram de Jesus. Salmo 1:1, né, que diz que você não deve se assentar na roda dos escarnecedores. Muitos estão caindo ainda hoje porque se unem com companhias erradas. Muitos estão deixando a igreja e indo para o mundo porque se associam com pessoas que não querem saber nada de Jesus. Negou Jesus 3 vezes. Quantas pessoas estão negando Jesus pelo um copo de cerveja, pela uma garrafa de vinho, uma prostituta e etc. Eu estava almoçando em um restaurante junto com a minha esposa, e de repente um pastor sentado na mesa disse assim: nós pastores podemos beber sim. Irmão, aonde é que se viu um pastor papudinho entrar no reino dos céus? Aonde se viu um pastor que gosta de música popular e se faz seu vídeo e dança, escandalizando o nome de pastor, escandalizando o nome de apóstolo, de profeta, vai morar no céu? Meu irmão, seria melhor colocar uma pedra no teu pescoço, jogar no alto do mar. Diz a Bíblia: se teu olho, tua mão, tua boca te faz tropeçar, arranca-o, porque é melhor entrar no céu faltando o teu olho ou a tua mão do que ir para o inferno com a mão e o olho e tudo. Foi Jesus que falou isso, meu amado. Negou Jesus 3 vezes. Mateus 26, versículos 70, 72 e 74 diz: Pedro negou outra vez com juramento, e negou a 3ª vez, praguejando e jurando: não conheço este homem. Primeira vez ele negou, 2ª vez jurou que não conhecia, e 3ª disse, praguejou, disse: não conheço esse homem. 3 vezes negou Jesus. Ninguém nega Jesus de uma hora para outra, tem um histórico. Um abismo chama outro abismo, diz a Bíblia. Pedro não se lembrou da palavra de Jesus, fez pouco caso delas. Mateus 26, 75. Pedro caiu, fraquejou, negou o nome de Jesus, negou a sua fé, negou o seu apostolado, negou as suas convicções, negou a promessa de Jesus para ele. Segundo ponto do nosso tópico, diz assim: as causas da restauração de Pedro. É interessante isso, que ainda que Pedro tenha negado, caiu da fé, negou Jesus, negou sua fé, seu apostolado, suas convicções e as promessas de Deus, mas Deus tem um plano para restaurar quem cai. Aleluia! O cair do homem, o levantar é de Deus. 7 vezes o justo cairá, e 7 vezes o Senhor o levantará. Lucas 22, versículos 60 e 62. Mas Pedro insistia: homem, não compreende o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: 3 vezes me negarás antes do cantar do galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O olhar de Jesus, meu querido, é de ternura e amor. É um olhar que penetra ao recôndito da alma para trazer arrependimento, como ele trouxe arrependimento para Pedro. Jesus não esmaga a cana que está quebrada, e nem apaga o pavio que fumega. Ele chega, protege, restaura, acende teu fogo, emenda a tua cana quebrada, para que tu, como disse Paulo, levante as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei vereda para aqueles que manquejam,
não se desviem, mas sejam sarados inteiramente. Jesus está olhando para você hoje, Ele está vendo suas palavras, sua vida, seu testemunho, os lugares onde você está indo e que você está fazendo, mas hoje mesmo você pode ser restaurado pelo divino olhar do nosso Senhor Jesus Cristo. As lágrimas de Pedro foram lágrimas verdadeiras de arrependimento. Olha que fala Marcos, capítulo de número 14, versículo 72. Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que Jesus lhe dissera, e caindo em si, desatou-se em choro. Mateus 26, 75. E saindo dali, disse o evangelista, chorou amargamente. Pedro considerou que havia negado Jesus, o seu Senhor. Naquela noite fatídica, Pedro saiu de casa, da casa do sumo sacerdote, chutando as pedras por entre os olivais, saindo e varando, descendo o morro e subindo o morro. Ele foi para casa com a consciência em brasa, arrebentado, quebrado e sem parar de soluçar. Passou a noite sem dormir, alagou a sua cama de lágrimas, virava de um lado para o outro sem poder conciliar o sono. Foi embora o sono de Pedro. Pedro refletiu sobre a excelência do seu Senhor a quem negara. Olha, queridos, Pedro se lembrou do tratamento especial que havia recebido como um dos primeiros, como Tiago e João. Pedro recordou que havia sido solenemente advertido pelo Senhor Jesus. Pensemos em nós. Pense você, pastor. Pense você, cristão. Pense, recorde. Pedro recordou no seu próprio voto de fidelidade em Marcos capítulo 17, versículo 29. Pensemos agora, como diz, o nosso pequeno progresso na vida espiritual. Como é que estamos vivendo na vida espiritual? Se você orou e curou um enfermo, você já achou o curandeiro, já se achou o profeta. Aí chega e se autopromove profeta, se autopromove curandeiro. Não é isso, meu querido. Pense nisso, que o patamar espiritual que nós recebemos, ele tem um patamar que é Cristo que nos dá, não é nós mesmos que nos damos, é Jesus quem dá. A nossa negligência com as almas dos outros, tem pai que vai para o céu, mas ele não quer que o filho vá, não quer que a filha vá, que o genro, que a nora. Pense nisso. Jesus quer salvar a todos. Que mais, pastor? Em terceiro lugar, a nossa pouca comunhão com o Senhor. Que comunhão você tem quando você sobe no altar de Deus e começa a exortar? Exorta, mas que essa exortação venha para nós, no nosso introspecto, na nossa vida, porque quando exortamos, somos exortados. A palavra vem para nós. Então nós temos pouca comunhão, precisamos de mais comunhão com o Senhor, de orar, de jejuar no lugar em que Ele nos deixou, para orar e jejuar e vigiar. A nossa pouca comunhão e a pequena glória que estamos trazendo ao grande nome do Senhor, tudo isso deveria nos levar às lágrimas de arrependimento. Por que não recebemos mais? Porque a igreja no Brasil está passando por esse processo de esfriamento espiritual, pelo sincretismo, lateralismo e tanto liberalismo que está entrando nas igrejas. Por quê? Por falta de oração e de vigilância, e a palavra pregada de Deus, ensinada como ela deve ser. Nós pregamos e o povo recebe a palavra e depois não usa na igreja do Senhor. Olha, Pedro chorou amargamente, água podre. Chorar amargamente é tirar água podre de dentro de si. Pedro, diferente de Judas, não engoliu o veneno. Judas não chorou, Judas não se arrependeu, engoliu o veneno e matou, tirou a sua própria vida. Pedro se arrependeu.
derramou para fora, vomitou as águas podres de si, se arrependeu e se converteu e confessou: eu errei, eu pequei, tu sabes, Senhor, que eu te amo. Aleluia. Pedro chorou amargamente. Pedro, diferente de Judas, ele foi regenerado à procura de Jesus. Ele sai desesperadamente procurando Jesus. Marcos 16:7: ide dizei aos meus discípulos e a Pedro. Jesus expressa aos seus discípulos e especificamente a Pedro, a quem eu dei mais trabalho, dei mais funções, dei mais compromisso e responsabilidade. É a Pedro que eu quero falar. Jesus não desiste de Pedro. Pedro desistiu de ser apóstolo, mas não desistiu de Pedro. Jesus não desistiu dele. Pedro disse para os seus colegas: eu vou pescar. Capítulo 20, o verso 3 de João: eu vou voltar à minha velha vida, pescador profissional. Ele exerceu uma liderança negativa, mas Jesus não abriu mão de Pedro. Ele também não desiste de amar a Pedro e não desiste de amar você, que talvez tenha negado Jesus, que está com uma credencial de pastor, de evangelista, mas não está exercendo mais a função porque se desviou e está achando que está excluído da presença de Deus. Deus pode restaurar a tua comunhão com Ele hoje. Aleluia. A pergunta de Jesus, João 21, 15 a 17: em primeiro lugar, Jesus curou Pedro do seu orgulho. Deus quer curar você do seu orgulho. Volte lá, peça perdão para o seu pastor, peça perdão para a sua igreja, peça perdão para a sua esposa, volte para a sua família. Ele perguntou 3 vezes, pois 3 vezes Pedro negou. Da última vez mudou a pergunta. Em segundo lugar, Jesus curou a memória de Pedro. Curou a memória de Pedro, montando o mesmo cenário da queda. A única exigência que Jesus faz a Pedro para ser discípulo e para pastorear o seu rebanho e amá-lo. A única exigência: pastoreia o meu rebanho e ame ela. A restauração de Jesus. João 21, 17, parte B: apacenta as minhas ovelhas. Jesus restaurou a mente de Pedro, Jesus restaurou a memória de Pedro, Jesus restaurou o sentimento de Pedro, Jesus restaurou a vida de Pedro, Jesus restaurou o ministério de Pedro, e a família de Pedro foi abençoada. Agora Pedro volta a ser grande, um grande líder. Agora ele ora, agora ele aguarda o derramamento do Espírito Santo de Deus no Pentecoste. Agora ele é cheio do Espírito Santo. Você pode ser restaurado, pois Jesus jamais desistiu de você e Ele quer restaurar você. Eu quero fazer uma oração por você, que Deus possa abençoar. Bendito o Espírito Santo, abençoa esta pessoa, este obreiro, este crente que desistiu, está seguindo Jesus de longe, que a partir desse momento ele entenda que a voz de Cristo é dizer: eu não desisti de amar você, vou perdoar você, vou restaurar a tua vida, o teu ministério, a tua fé, vou restaurar a tua mente, restaurar a tua família. Recebe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe.